Sandro, tem mais duas notícias aqui que eu vou ler. Antes eu quero falar rapidamente desse curso de História da Igreja. História da Igreja são 21 séculos, né? Nós já temos um curso preparado até o século XVI. A partir de amanhã, a Canção Nova já vai ter também aqui para vender. E na editora Cleofas, esse curso de História da Igreja. Temos também um curso sobre o Catecismo em CD. Você também tem uma caixinha, né? Aqui tem mais ou menos 15 CDs. Um curso sobre o Catecismo, que são 10 CDs, mais ou menos 40 horas, e um curso sobre a Sagrada Escritura, sobre a Bíblia, que é um curso mais longo. Esses são mais ou menos 100 horas, porque é a explicação de cada um dos 72 livros da Sagrada Escritura. Muito bem. Pela editora Cleofas e pelo Departamento Audiovisual da Canção Nova a partir de amanhã. Não peça hoje ainda, porque o Davi está recebendo esse material amanhã cedo só, da produtora. Então, ainda hoje não tem. Muito bem. Mais duas notícias que eu queria colocar, Sandro, muito interessante, é o seguinte. Cientistas afirmam que o Santo Sudário desafia a inteligência humana. Ora, nós todos sabemos o que é o Santo Sudário, né? Aquele manto que cobriu o Cristo quando ele foi sepultado. E milagrosamente ficou marcado no sudário todo o corpo de Cristo flagelado. E agora houve mais um congresso internacional sobre o Santo Sudário. E a notícia é essa. A notícia vem de Roma. O diretor do Centro Internacional de Sindonologia de Turim, sindonologia porque o sudário chama-se síndone em italiano, por isso que é sindonologia. Bruno Barberis disse no Congresso Internacional Síndone e Fé, um diálogo possível, realizado na Pontifícia Universidade Lateranense de Roma, no último dia 17 de abril, que, depois de rigorosas investigações científicas e experimentos, a ciência não consegue compreender a natureza do Santo Sudário. Ninguém consegue explicar. Não consegue explicar o quê? Que tinta é aquela que marcou o pano? Não é tinta. Ninguém sabe. Já fizeram experiência com leis, já fizeram experiência com... Parece algo assim, tipo de uma marca que acontece numa explosão nuclear. Porque quando houve a explosão da bomba atômica em Hiroshima e Nagasaki, por exemplo, uma caneca como essa aqui, ela ficou marcada na parede por efeito termonuclear da bomba atômica. Então, é a única explicação plausível que não está comprovada ainda. Os cientistas não sabem explicar. A notícia diz aqui, olha, os cientistas conseguiram viajar a outros planetas, inclusive clonar seres vivos, mas para eles o Santo Sudário continua sendo um mistério. E no momento, somente a Igreja e sua história têm a resposta. No Santo Sudário há a procedência de 57 tipos de pólen de flores, que aparecem no tecido e que são da época de Cristo. Impressionante. Está claro que um corpo normal não pode deixar uma imagem deste tipo em um pano. E foram feitas muitas hipóteses com o fim de conseguir a formação de uma imagem do mesmo tipo. Bom, eu não tenho dúvida, eu tive a graça de ver o Santo Sudário em Turim, na última exposição dele. Eu fui na peregrinação e eu vi. Não tem como a gente duvidar mais desse milagre extraordinário. E o que eu acho mais interessante, gostaria de destacar aqui, é que com a tecnologia de hoje, é que o homem veio descobrir esse milagre. Porque antes não havia toda a tecnologia que nós temos hoje, tanto no campo da química quanto no campo da física, para fazer essa investigação. Então, parece um sinal que Cristo quis deixar para o homem moderno, para o cientista. Não duvidem desse milagre. Tem 3 milagres que são espantosos. É o sudário, o manto da Virgem de Guadalupe, é outro. A Virgem de Guadalupe, ninguém sabe que tinta é aquela que pintou o manto. Isso foi em 1530. Não é nenhum dos elementos químicos que existem na natureza. Você pega a classificação periódica dos elementos químicos, os 90 e tantos, não é nenhum deles.
Os cientistas não sabem explicar. Outra coisa que eles não sabem explicar, que os pesquisadores da NASA descobriram, a tinta não toca no pano. Entre a tinta e o pano há um filme microscópico de distância. A tinta não molha o pano. Por que eles foram investigar isso? Porque o pano de Guadalupe é uma juta grosseira. E como é que uma imagem tão bonita, tão delicada, pode ser pintada num pano grosseiro? É uma estopa. Aí os pesquisadores da NASA, usando o supermicroscópio eletrônico, que amplia uma célula 2 milhões de vezes, notaram que entre o pano e o tecido tem um espaço. Quando você amplia a coisa, quer dizer, milagre. É o sudário, é o ícone de Guadalupe e os milagres eucarísticos, entre eles o de Lanciano. Tem 700 anos, está guardado lá num cálice de cristal, e o Papa mandou examinar em 1970 e pouco, Paulo VI, e quando os cientistas examinaram, disseram, parece que foi tirado hoje do coração da pessoa. Quer dizer, são sinais que Deus deixou para o homem moderno. Acredite quem quiser. E o sangue do sudário que Deus dá para que a nossa fé seja fortalecida. E o sangue do sudário é o mesmo tipo sanguíneo dos milagres eucarísticos, sem né? dúvida. De Lanciano. Sem dúvida. Nas análises comprovaram isso. Bom, uma última notícia, essa infelizmente é triste, mas paciência. Com menos fiéis, igrejas estão sendo vendidas na França. E não é só na França, é nos Estados Unidos, é na França, é na Bélgica, é na Holanda. Por quê? Porque o catolicismo na Europa está diminuindo tremendamente. A notícia diz aqui que a constante redução do número de católicos na França está acelerando a venda de igrejas e outras propriedades religiosas no país. Além do menor número de fiéis, a crise econômica também provoca a queda nas doações. O corretor imobiliário Patrice Besse, especializado na venda de propriedades religiosas, explica que antes as dioceses se sentiam incomodadas em vender suas igrejas. Afinal, elas foram construídas com o dinheiro de doações dos fiéis. Agora é uma necessidade econômica. É preciso vender algumas para salvar outras. Há cada vez menos fiéis e menos doações. O fenômeno de venda de igrejas está aumentando, disse o corretor. A corretora de Patrice Besse dispõe atualmente de 6 igrejas à venda com preços entre 50 mil e 500 mil euros lá na Europa. Bem, o que está acontecendo? Está acontecendo que os missionários brasileiros e da América Latina estão indo agora para a Europa. Então nós temos missionários da Canção Nova, temos missionários do Shalom, missionário da Palavra Viva, missionário da Pantocrator, que são comunidades católicas de leigos que estão abrindo casas na França, na Alemanha, na Bélgica, na Holanda. Não é? Eu fui convidado para, no mês de outubro, dar esse curso de História da Igreja em Lugano, na Áustria italiana. Na Áustria, ali perto da Suíça, limite com a Itália. Por quê? Porque vários consagrados brasileiros daquela região da França, da Itália, vão se reunir ali. Um deles coordenou e pediu que eu fosse lá dar o curso de História. Estão vendo? O que está acontecendo? Os europeus evangelizaram o Brasil. Graças a Deus. Portugal e Espanha católicos, reis católicos, evangelizaram o Brasil e a América Latina. Agora nós temos que pagar essa conta para Deus. Agora nós temos que ir para a Europa e reevangelizar a Europa. Professor, eu vi uma matéria, já há algum tempinho já, mas falava exatamente dessa venda dos templos lá na França. Grande parte deles vai para... É vendido para ser museus, alguma coisa assim, teatros, mas uma grande parte também está servindo para ser boate e barzinho. Bom, quando você põe à venda, né? Quem comprou, comprou, né? Infelizmente, um templo sagrado que foi feito para ser uma casa de oração. E sabe o que está acontecendo também? Tem bispos na Europa que estão entregando essas igrejas para as comunidades brasileiras que estão indo para lá. Eu conheço uma comunidade brasileira que foi para lá e o senhor bispo entregou uma igreja que estava fechada. Os brasileiros agora abrem a igreja, chamam o povo para rezar, fazem um grupo de oração,
Porque não tem ninguém para tocar a igreja. Estão vendo a importância das comunidades de vida, comunidades que nós temos no Brasil hoje, que são mais de 500, graças a Deus. Graças a Deus. Né? Eu digo para a moçada cancionada que eu dou aula aqui, podem estudar francês, inglês, italiano, que vocês vão lá para fora. Eu falo para eles, na casa de formação aqui de Lavrinhas, de Queluz, que eu dou aula para eles, podem, né? Tem uma francesinha aqui, a Angelique, que dá aula de francês para a moçada. Eu digo, é isso mesmo, que todo mundo aprenda. Porque, de repente, vocês são chamados aí para ir para fora. Só Deus sabe, né, o que Ele quer de cada um de nós. Bom, e nós aqui no Brasil temos que rezar muito e temos que ajudar para que tudo... Aí você sente a importância, por exemplo, da Canção Nova, né? Que tem casa na França, tem casa em Roma, tem casa em Portugal, tem casa em tantos esses países, fazendo evangelização nesses países. Em Portugal, por exemplo, que a nossa língua é muito fácil, a Canção Nova tem um trabalho maravilhoso em Portugal. O João Luiz levou 100 coleções dessa aqui de História da Igreja para Portugal. Por quê? Porque lá os portugueses querem estudar a História da Igreja, que nós fazemos aqui no Brasil, na Canção Nova. Então, vejam como é importante esse trabalho hoje de comunidades. Aliás, os bispos, né, em Aparecida, agora em abril, eles se debruçaram sobre um tema muito importante que Dom Beni pôde falar aqui para nós. Paróquia, comunidade de comunidades. A paróquia tem que ser a grande comunidade que reúne várias comunidades. Ninguém mais de nós, gente, pode viver isolado. Nós temos que viver em comunidade. Né? Sabe, eu aproveito para contar uma história aqui. Acho que já contei semana passada. Não vou contar de novo, não. Me lembrei que já contei semana passada. Como a pessoa se ajuda na comunidade, como a pessoa, não é, vive. Se a gente vive isolado, você não sabe o que está acontecendo com o irmão que assiste missa do seu lado. Dá um abraço da paz, mas você não sabe se ele está desempregado, se ele está passando fome, se ele está doente. Cada um vai para a sua casa, acabou a missa e ninguém... Agora, quando você vive em comunidade, não. Você sabe o que o seu irmão está precisando. E o seu irmão sabe o que você... Cristianismo é comunidade. Igreja é comunidade. Temos que aprender isso.